Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. Com a gente hoje o senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo. Ele faz parte da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Segurança Pública do Senado. E também está na recém-instalada Frente Parlamentar de Controle de Armas. Senador, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Eu que agradeço o convite, Thiago. Um prazer estar aqui. Bom, gostaria de começar o programa falando sobre o decreto de perdão do presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. O senhor tem acompanhado essa história muito de perto, chegou a comemorar aí a decisão do presidente de conceder esse benefício ao parlamentar. Por que o senhor acabou fazendo essa comemoração? Primeiro que a própria Constituição dá esse direito, e eu tive com o Daniel algumas semanas antes, até no Senado, e ele foi fazendo as suas colocações, né? É muito importante a gente sempre estar escutando sempre os dois lados. E há uma aclamação da sociedade para que o Senado faça alguma coisa. É a única casa que realmente possa dar o equilíbrio no STF. Eu já fiz alguns pedidos até de impeachment alguns ministros, mas nós temos dificuldade, nós, os novos senadores, porque alguns senadores respondem alguns processos no STF. Então, eles têm receio de estarem subscrever qualquer pedido de impeachment, eles sofrerem, então, uma perseguição dentro do STF. Qual que é a sua avaliação sobre o processo em si, como um todo, desse processo de condenação do deputado Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão? Qual que é a sua avaliação? Olha, minha avaliação é que é meio incoerente o próprio ministro ser a vítima, investigar e dar sentença, mas também vejo que a sociedade nas redes sociais estavam tendo um avanço do que é a liberdade de expressão. Já sofri muito isso, então vem desrespeito, vem ameaça de morte, Então, acho que a gente precisa achar um equilíbrio. Eu não acho que seja pelo STF, nós temos lá nosso parlamento, nós temos que debater, estudar isso lá, mas nós precisamos responder. Só que a sociedade hoje, ela vive numa velocidade nas redes sociais que não é a mesma num país democrático. Então, assim que quando eu cheguei, eu achei que era muito fácil, era só apresentar um projeto, ele era votado no dia seguinte, estava pronto o projeto. Mas não, a sociedade não tem esse conhecimento de que vai para um relator que normalmente pensa contrário a você, para ele começa a refazer ou faz diferente a sua proposta inicial, depois vai para a Câmara dos Deputados, são 513, que aí também modificam. E tem que ter a vontade política de votar cada projeto, né? Exato. Então não é assim, infelizmente e felizmente, que a gente vive num regime democrático, graças a Deus, mas essa democracia ela tem um ritmo que não é o mesmo das redes sociais. Existe uma discussão também sobre essa questão da condenação do deputado Daniel Silveira, de que o decreto do presidente Jair Bolsonaro não atingiria, por exemplo, as questões secundárias, né? Como, por exemplo, a perda de mandato e a perda dos direitos políticos. Como que o senhor vê essa situação? Olha, eu vejo que os advogados estão tentando também achar essa solução para que ele seja isentado de tudo. Até hoje estava sendo debatido a questão do próprio Daniel ainda não ser o tempo, ele esperar ser julgado, né, transitado e julgado, para então ser concedido essa concessão. Né, seria muito ruim ele ficar sem os direitos políticos, na visão do senhor? Muito, porque é uma pessoa que, assim, eu acho que nada ao extremo, eu sou contrário a qualquer extremismo, seja de direita, seja de esquerda. Eu acho que todo mundo é unânime, é notório, até ele reconhece que ele ultrapassou, né, essa linha, mas também isso não justifica que outros também ultrapassem essa linha. Então, o que eles estão buscando já que ele foi condenado, então, para essa condenação, o presidente, que eu achei que foi muita coragem do presidente, e mandou um recado para o Senado de que o Senado está apático, precisa também fazer a parte dele. E o senhor acha que essa discussão toda vai ter um impacto eleitoral nas eleições de outubro? Tenho certeza disso. Qual, por exemplo? São dois cenários. Primeiro, a saída do ex-ministro Sérgio Moro. Né? A terceira via ainda não se encaixou. Eu acho que tem coisas que quando você tem uma empatia e todo mundo ao mesmo tempo, a velocidade é outra, os ânimos são outros, então o avanço também é outro. Ainda essa terceira via não surgiu. E
essa ação do presidente gerou muita positividade. Eu recebi muitas mensagens dizendo, poxa, o presidente teve que fazer o que o Senado deveria fazer. Então, eu acho que foi uma atitude muito corajosa, até porque se o presidente não for eleito, ele vai perder o foro, né? Ele pode ser condenado, ele pode ser perseguido. Então, teve muita coragem, mas eu acho que politicamente, ele cresceu. E o senhor acha que há possibilidade do presidente Jair Bolsonaro também editar outros decretos para beneficiar outros aliados, como o ex-deputado Roberto Jefferson, ou, por exemplo, também o blogueiro Alan dos Santos? Então, isso está sendo debatido, né? Eu acho que tudo tem um equilíbrio. Se ele passar dessa linha que é muito tênue e exagerar, aí ele perde esse ativo político dessa ação que ele fez favorável ao Daniel. Se ele também não tivesse feito... E a ação do presidente pegou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo de surpresa. Foi algo realmente que ninguém esperava e até dizem que ele antecipou, né? Que não era o momento de se fazer. Mas ele teve a iniciativa de fazer, foi a primeira vez que isso acontece na história democrática do Brasil, e eu acho que foi uma ação de muita coragem. Na verdade, a gente já tivemos outros indultos, né? Já o presidente Michel Temer, ex-presidente Michel... foi com um criminoso italiano, né? O Battisti, né? Também tivemos da ex-presidente Dilma, né? Beneficiou, por exemplo... Mas ela não perdeu os direitos. O ex-ministro José Dirceu, enfim. São situações diferentes, mas do mesmo instituto. Como que o senhor vê esse clima de tensão tão alta, assim, esse clima de uma tensão tão alta entre o judiciário e o poder executivo, também, muitas vezes, entre o judiciário e o legislativo? Isso é muito prejudicial para nós? Claro, claro. E eu estou percebendo, eu estou levantando e vendo que todo país democrático que hoje está vivenciando as questões de debates em redes sociais está deixando a democracia muito fragilizada. Nós tivemos um debate sobre isso. Eu fiz até uma proposta que apresentei para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que pudéssemos reunir, chamar o ministro Alexandre, chamar o presidente do STF, chamar o mais novo, o André, e tem clima, para que a gente possa fazer um debate no Senado. O que é parte do Senado, o que é parte do STF. Ser algo não de confronto, mas de esclarecimento para a sociedade. A sociedade ela tem uma visão que é só a gente estar fazendo um simples documento de pedido de impeachment que o ministro sai. E não é isso, né? A gente precisa de um número suficiente de senadores que possam subscrever. Feito um processo parecido com uma CPI, aberto, então, um processo, não é algo que é automático. E o brasileiro precisa ter a paciência e aprender que a democracia, a gente tem essa autonomia de fazer impeachment de presidente de 4 em 4 anos. Se a gente não está satisfeito com o presidente, elege outro. Então, quase sempre um presidente assumindo o cargo, mesmo depois começa a falácia de... Está difícil de respeitar o resultado das eleições. Né? Exato. E isso, eu fui vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e eu recebia muitos investidores internacionais que diziam que isso estava sempre mandando uma mensagem para o mercado internacional do tipo, não investe no Brasil, que pode ser que o presidente caia, pode ser que tudo se modifique. Então, eles ficam receosos e investem em outros países. E aí eu já até conversei com colegas meus do Senado e disse... Você que tem essa fala de impeachment o tempo inteiro, a gente precisa depois fazer uma CPI contra o seu movimento, porque você vai estar gerando desemprego, fome e morte. Então, a gente precisa entender as consequências de cada movimento e não podemos ser populistas. É época de eleição, vamos aceitar tudo. Então, assim, eu não tenho pretensão de uma carreira política, eu cheguei agora. Então, muita gente fala assim, senador... Se você não fizer isso, eu não voto em você. Mas eu falo, mas quem disse? Mas tem um tempo, né? Um tempo bom, né? São 8 anos, né, senador? Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Vamos mudar um pouquinho agora de assunto, senador. A gente está num ano eleitoral, nas eleições gerais aí de outubro, e com isso o parlamento, né, tanto o Senado quanto a Câmara, costuma votar menos propostas.
A reforma tributária, por exemplo, a gente tinha uma parte da reforma que está parada no Senado que trata da questão da renda, né? Diminuiria o imposto de renda sobre pessoa física e criaria um outro imposto sobre lucros e dividendos. Por que essa proposta está parada? Há possibilidade de avançar em alguma votação importante lá no Senado esse ano ou realmente vai ficar difícil? Olha, para ser sincero, que às vezes a minha sinceridade vai para o sincericídio, não vejo possibilidade disso ser colocado em pauta e votado antes das eleições. Infelizmente, a gente percebe uma diminuição drástica da velocidade de trabalho por conta dos movimentos de eleição, reeleição, articulações, senadores que mudam de partido. Os parlamentares ficando mais nas bases. Por um lado, o fato durante a pandemia ter criado aplicativos que a gente pode votar de onde nós estamos, mas para outro eu discordo disso. A gente precisa continuar o trabalho, precisamos dar continuidade, isso eu falei até para o meu partido, não vou ficar no meu estado e deixar Brasília, porque eu tenho que estar aqui dando continuidade a qual me colocaram para fazer. Então, até dizem que eu sou politicamente incorreto, mas eu sigo o que eu acredito, mas realmente esse momento é um momento de enfraquecimento de vários projetos que são polêmicos, que precisam ser mais aprofundados e debatidos, como esse que eu estou relatando, do posse e porte de armas para os caçadores, atiradores e colecionadores. É um debate grande que não só vai para o viés ideológico, mas também político. Eles começam a perceber, a oposição, que se esse projeto for votado do jeito que eu fiz o relatório, o atual presidente da República ganha um ativo político muito grande, que é a principal bandeira dele. Então, eles começam a pedir vista, a protelar, então você não tem a velocidade que você precisa ter para dar satisfação para a sociedade. Antes de entrar no projeto que o senhor é relator, que é um dos nossos temas aqui, eu queria só saber o seguinte: qual que é a posição do senhor sobre a reforma tributária ou pelo menos partes, né, da reforma tributária? Eu tenho conversado com o relator, tem pontos que eu estou num momento de estudo, então eu tenho perguntado ao relator coisas que ele realmente me coloca que são importantes, tenho conversado com senadores que pensam o contrário, então eu estou junto com a minha equipe nesse momento de estudo e não tem como te dar uma resposta agora se eu votaria favorável ou contrário, porque eu quero chegar no dia, ver o que foi alterado, ou se foi ou se não foi alterado, para então, dentro daquele projeto, eu dar a minha posição. Agora, não tem, porque eu posso dizer que eu sou favorável e amanhã o relator mudar e ficar com aquela sensação de que o Duval falou que era favorável. Então, a gente, infelizmente, não posso te dar essa resposta. Bom, esperar o momento da votação, né? E o senhor faz parte da recém-instalada Frente Parlamentar de Controle de Armas e é o relator do projeto que altera o Estatuto do Desarmamento e também a proposta, ela regulamenta o porte de arma de fogo para caçadores, atiradores e colecionadores. São os CACs, né? Popularmente dito. Quais são os principais pontos desse projeto? Então, ele está ficando muito polêmico, a sociedade está entendendo que o projeto é para liberar arma. Você, em qualquer lugar da cidade, você vai comprar um calçado e compra um fuzil. Não tem nada a ver. E tem isso na proposta? Não, absolutamente não. Tem assim, os caçadores. Aí perguntam, porque o decreto hoje que está em vigência, ele é muito mais abrangente, dá muito mais possibilidade de acesso à arma do que a própria lei. A lei, os próprios CACs estão preferindo a lei para dar uma segurança jurídica do que o decreto que está dando a possibilidade de alcançar e comprar uma quantidade de armas que eles jamais pensariam que poderiam. Nós aumentamos de 100 mil CACs para 600 mil CACs, mas a violência não cresceu, muito menos nessa proporção. Ela até diminuiu o homicídio. Mas a gente não pode também atribuir a diminuição do homicídio por conta do aumento dos CACs. Porque são vários setores. Tem todas as regras, né? Exato. Assim, os CACs não tem essa questão de liberação do porte. Ele precisa fazer a proteção do seu acervo. Você lembra até recentemente, quando os idosos iam receber seu dinheiro no banco, eles sacavam o dinheiro, na rua eram assaltados porque tinha um olheiro dentro do banco passando informação. Bom, hoje os CACs, quando estão em campeonatos ou em caça, eles estão passando por isso. Tem olheiros dentro do evento
e passa fulano de tal, com carro tal, placa tal, cor tal, tem um acervo fantástico, aborda ele aí fora. Então, eles precisam ter um equipamento que, na lei, a gente muda para uma arma pequena, uma pistola, para que ele possa estar de pronto emprego, para que ele possa fazer a proteção do acervo. Ele não pode mais estar de fuzil. Hoje, se ele pegar um fuzil e ir para a rua, ou um traficante está de fuzil na rua, que é uma arma restrita, ele pode pegar Essa é uma das principais mudanças, se ele tiver com acervo no trajeto entre a casa dele e o local de uso, né? Deve ser de tiro esportivo, um estande de tiro, por exemplo? Isso pode ser um campeonato, pode ser uma caça, pode ser um treino. Mas isso não abre a possibilidade dele estar armado o tempo inteiro? Então, essa que é a questão. A oposição tem falado isso. É uma maneira de burlar e não ter o porte pela Polícia Federal, é ter um porte velado, é um porte para... Ele vai toda hora dizer que ele está indo treinar, que ele está indo caçar, que está indo competir. Bom, mas tem um entendimento que existe um horário, você não tem campeonato 2 da manhã. E se o trajeto seu, da sua casa para o campeonato, não condiz com um bar ou uma balada onde você vai estar, você é preso. Então, ele, no próprio projeto de lei, deixa claro isso, que é só no trajeto para onde ele vai competir, onde ele vai caçar, ou ele vai fazer a sua demonstração também, né? Do seu acervo. E tem que estar com acervo também. Então, não é assim, tá um jeito de burlar. Não, porque sabe por quê? A lei só funciona para quem segue a lei. A bandidagem não está nem aí para esse 3723. E não vai estar nunca. Por isso que nós pegamos e aumentamos. Hoje, se você for pego com um fuzil, que é uma arma de grosso calibre, você paga a fiança e é liberado. Hoje, qualquer um, seja CAC, seja traficante. No projeto nosso, já dá, não tem mais a fiança, você pega de 30 a 40 anos de regime fechado. Então, acabou, você vai ficar preso durante 30, 40 anos. Então, a oposição questiona também prender por tanto tempo. Então, a gente precisa condicionar-se, dar a liberdade para quem quer ter, mas ter a responsabilidade de arcar com as consequências, caso ele não segue a lei. Outro ponto polêmico é a questão da retirada da marcação nas munições. Por que o senhor propõe isso? Bom, outro ponto bem interessante. Nós temos, deixa eu colocar alguns cenários assim. Hoje, as munições dos policiais são numeradas. Mas a minha, que eu tenho porte, não por ser senador, já tinha antes, a minha não é. Então, eu não concordo. Por que para a força policial é rastreável e a minha, que sou cidadão comum, não é? Ou é de todo mundo ou não. Bom, mas, no entendimento, eles entendem, assim, conversando até com os peritos nacionais e várias reuniões e tal, efetivamente não tem resultado nenhum. Você não tem como, no caso Marielle, no Rio de Janeiro, não ter, as munições eram enumeradas e até hoje não chegou ao autor. Então, hoje, qualquer cartela que você compra, ela tem um lote. Há uma adulteração desses números? Porque a cápsula, ela assim, as pessoas pensam que é no projétil, quer dizer, vamos botar assim, a bala. É porque quando a gente fala bala no meio desse setor, há um... Claro. Bom... Não é o que eles não é o que se diz dentro do meio, né? Mas eu vou falar da forma para que a sociedade possa entender. A ponta dessa bala, muita gente acha que é na ponta dessa bala que vai a numeração. Que quando ela entra no corpo e mata, a polícia vai tirar, vai ver a numeração, vai ver quem comprou. Na verdade, é atrás, né? Na verdade, é na cápsula. Atrás dela, onde, quando você faz o disparo, essa cápsula, ela cai no chão. Então, quanto mais disparo, ela vai caindo no chão e vai se espalhando. Então, se eu tiver numa operação policial, eu vou fazer meus disparos, depois eu vou ter que entrar na viatura e voltar para o meu departamento. Eu não vou ficar catando cápsula no chão. O que pode acontecer é que por isso os outros países não fazem, nenhuma fábrica no mundo faz isso, é pegar, a bandidagem pode pegar essas cápsulas e jogar em outra cena de crime. E, de repente, me incriminar. E, exemplo, estou num campeonato, o risco maior é para, se isso for aprovado, a numeração das cápsulas para os competidores, principalmente os olímpicos, que sempre nos dão medalha, é você inviabilizar o esporte, porque eu estou indo competir, aí eu faço lá 1000 disparos antes, no treino, depois no campeonato, passa não sei quantas pessoas. Como é que eu vou catar minha cápsula espalhada pelo chão, que normalmente é grama, é brita, é areia, pisou, sumiu.
E se alguém pega essa cápsula, refaz, recarrega e usa para um crime. Então, assim, não é simplesmente está resolvido. E nós temos, hoje você entra no sistema para compra de munição, igual eu tenho um limite, o Exército me dá um limite por ano, e tem um lote. Então, ele sabe que esse lote foi vendido para a loja tal e comprado pelo Marcos do Val. Obrigado, senador. O JR Entrevista vai por intervalo. Na volta, a gente fala sobre os bastidores das eleições. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o senador Marcos do Val, do Podemos, do Espírito Santo. Vamos falar sobre eleições agora. A gente teve uma questão bem interessante no partido do senhor, o Podemos, né? A presidente do partido, Renata Abreu, se queixou muito sobre a forma como ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro deixou o partido e se filiou ao União Brasil. Como que o senhor viu esse movimento e agora a possibilidade bem grande, né, do ex-ministro não ser candidato à presidência da República? Olha, eu já o conhecia, porque eu fui relator do pacote anticrime quando ele era ministro da Justiça. O ex-ministro Sérgio Moro é uma pessoa muito séria. O senhor sempre foi um apoiador sempre. Do porque ele é uma pessoa muito séria, muito correta. Realmente o Brasil teria um anti e um pós-Moro, mas ele não tem habilidade da articulação política. Então, como ele é uma pessoa extremamente inteligente e ele segue um foco, ele é muito focado na questão de estar lá, faltou para ele a habilidade de até dizer para o partido, olha, eu estou achando isso, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo, me ajuda nisso. A negociação dele com a União Brasil foi muito mal conduzida, na opinião do senhor? Totalmente. E ainda no momento que não deu nem a possibilidade ao partido de buscar um outro candidato. Então, o próprio partido, na hora, nós soubemos pela imprensa, nós achávamos que a própria Renata, nossa presidente ilustríssima, querida, ela estava sabendo disso. E ela estava... Foi pega de surpresa também. Foi pega de surpresa. Então, essa sensação de ter sido, assim, traído, de não ter sido compartilhado para a equipe. Olha, o Moro poderia dizer, olha, eu estou insatisfeito com isso, ou eu estou achando que indo para lá vamos nos fortalecer. Não teve esse diálogo. Nós tivemos um jantar dias antes, 3, 4 dias antes, tudo normal e, de repente, uma decisão dessa. Mas ele, para mim, ele, com essa a ação dele, ele mesmo se prejudicou, né? Até por estar relatando o 3723, ele deu um tiro no próprio pé, vamos dizer assim. E essa habilidade política... O senhor acha que ele vai acabar saindo candidato ao Senado ou à Câmara dos Deputados? Não, ou não vai nem ser candidato mais? Ele deixava muito claro para a gente que era ou candidato à presidência ou nada. E como ele foi para lá, em conversa com alguns integrantes do partido a qual ele está, disseram, olha, se ele fez algo semelhante com o presidente, se ele fez com o Podemos, ele pode fazer com a gente. Então, nós não vamos dar esse espaço. Agora, a política, como dizem, cada hora que você olha para o céu, a nuvem está numa posição, né? Então, nada é definitivo. E o Podemos vai ter candidato próprio à presidência da República ou não? O general Santos Cruz, né, ex-ministro, colocou o nome à disposição. Como que está essa questão, essa discussão? Ele ficou extremamente desanimado também, ele foi pego de surpresa. Ele disse que tinha entrado no partido por conta do Moro, nem ele sabia também. Não há essa possibilidade. O partido está com uma reunião marcada agora no final do mês para que a gente possa debater. A gente sempre coloca o nome do Álvaro Dias, que tem um histórico, uma pessoa respeitada. A gente escuta muito na rua, se ele estivesse bem nas pesquisas, eu votava nele. E ninguém vota e ele, né? Mas ele é uma pessoa... A intenção de vocês, então, é ter candidatura própria. Mas o próprio senador Álvaro Dias não quer. Ele não quer mais. Ele falou que já cansou e a gente, por enquanto, nós não temos nenhum nome para que possamos colocar. Nesse caso, o partido deve caminhar para qual direção? Vocês, ideologicamente, são mais ligados... Porque a disputa está polarizada. Na opinião do senhor também? Olha, esquerda, sem nenhuma possibilidade. PT, jamais. Isso é unânime no partido. PT, não. Então, é o que tem ocorrido já também na demonstração dos eleitores que diziam ter uma predisposição pelo ex-ministro Sérgio Moro. A tendência é migrar esse apoio para o presidente Jair Bolsonaro, principalmente no eventual segundo turno. Ninguém esperava que o Moro pudesse sair, né? Ele abriu mão de tudo e ele sumiu. Nem nas pesquisas ele vai aparecer mais.
Então, nem força para ele negociar, ele vai ter mais. Bom, para o presidente, eu sempre fui um aliado, mas não um alienado. Eu sempre disse isso. Eu ajudo o governo porque eu preciso ajudar o Brasil. Mas eu não compactuo com tudo que é feito e falado. Mas eu quero sempre ajudar e sempre venho ajudando. Quase 100% dos meus votos são favoráveis ao governo atual, mas eu tenho a minha liberdade também de votar contrário, às vezes até com o próprio partido. Quando nós escolhemos o presidente atual do Senado, eu e Romário votamos no Pacheco e o partido inteiro foi na Simone Tebet. Então, assim, o Podemos dá muita liberdade para isso. Nós somos divididos. Tem um grupo que é favorável ao atual presidente, que apoiaria. Se for para o segundo turno ou primeiro, só 2 candidatos, Lula e Bolsonaro, eu acredito que a maioria do Podemos vai com Bolsonaro. Senador Marcos Duval, muito obrigado pela presença aqui no JR Entrevista. A gente fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Até a próxima.